Tudo mudou quando meu ex-cunhado atendeu ao meu pedido. Sempre tive um outro olhar para ele, mesmo quando estava com a minha irmã, mas nunca tive coragem de confessar. Durante anos, esse olhar ficou escondido, nunca notado, nunca percebido. Depois de tanto tempo, o destino armou um encontro inesperado, e foi nesse dia que vivi o que parecia impossível. Eu sempre fui quase loucamente interessada pela presença dele, pela sua boca, pelos seus olhos em mim, mas até então, ele nunca me deu bola. Oi, me chamo Marta, tenho 57 anos. Morena de pele clara, cabelos enrolados, sorriso calmo e um corpo que ainda faz muitos olhares subirem sem permissão. Dizem que tenho um jeito de andar que fala antes da boca abrir. Eu acredito, porque nunca precisei dizer muito para ser notada. Minha vida mudou quando vi David, meu ex-cunhado de 65 anos, ali de repente. Por anos o admirei em silêncio, mas ele sempre me tratou apenas como cunhada, com respeito. Eu, por dentro, era fascinada. Amava seus olhos, sua voz firme, o jeito de carregar o mundo nos ombros. O destino nos colocou lado a lado num estacionamento. Eu parei, ele parou. Um oi, simples, mas que me atravessou como algo que esperava há séculos. Conversa vai, sorriso vem. E não demorou para marcarmos de nos ver de novo. A barreira do passado já não existia e isso mudou tudo. Foram 12 anos esperando, 12 anos guardando aquele olhar escondido, sem nunca poder dizer. E agora, ali, frente a frente, tudo parecia novo. Ele já não era cunhado, e eu já não era apenas lembrança do passado. Era como se finalmente o tempo tivesse nos dado permissão. Convidei-o para conhecer minha casa. Ele hesitou por um segundo, mas aceitou. Meu coração disparou como se fosse menina outra vez. A chave, girando na porta, parecia anunciar o começo de algo que nem eu mesma acreditava estar vivendo depois de tanto tempo. Naquela noite, percebi que segredos não ficam enterrados para sempre. Eles esperam a hora certa para florescer. E o meu, depois de tantos anos, estava prestes a se revelar. Mas ainda havia muito por acontecer. O que começou com um simples reencontro estava prestes a se transformar em algo que nem nos meus sonhos mais escondidos eu poderia imaginar. David entrou na minha sala com aquele jeito tranquilo, como quem não tinha pressa. Eu ofereci café, mas o silêncio entre nós era mais forte que qualquer bebida quente. O olhar dele passeava pelo ambiente, e eu sentia que, a cada volta, pousava em mim mais do que nos móveis. Conversa simples foi ganhando cor. Relembramos histórias da família, momentos que antes eram cheios de cuidado e limite. Mas agora éramos apenas dois adultos livres, sem correntes do passado. Eu sorria mais do que devia, e ele, com um brilho nos olhos, parecia notar. Ele me elogiou de um jeito discreto, dizendo que eu continuava a mesma. Eu ri por dentro, porque sabia que não era a mesma. O tempo tinha me feito mais firme, mais segura. E ao mesmo tempo, ali diante dele, eu me sentia outra vez vulnerável, como se fosse descoberta pela primeira vez. Me aproximei para mostrar um detalhe na estante e nossos braços se encostaram de leve. Não foi nada, mas também foi tudo. Um toque simples, desses que carregam 1000 mensagens escondidas. Ele não recuou, e meu corpo inteiro entendeu que a noite teria um caminho sem volta. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando ao que realmente importa. Ele começou a falar de coisas sérias, mas a cada palavra eu só conseguia reparar no movimento da sua boca. Eu lembrava de quantas vezes imaginei aquele momento, e agora ele estava ali,
diante de mim, vivo, real, sorrindo, como quem sabia um segredo que eu escondi por anos. Quando percebi, já estávamos perto demais. O ar entre nós ficou denso, quase palpável. Foi nesse instante que entendi. Nada mais segurava o que sempre esteve guardado. E se até então eu só tinha esperado, agora eu estava pronta para viver. Naquele instante, percebi que a linha tênue entre desejo e realidade tinha sido cruzada, e a próxima escolha mudaria tudo para sempre. A sala ficou pequena para o silêncio que nos rodeava. Ele me puxou para mais perto, e quando nossos olhos se encontraram, não havia mais recuo. Era como se o tempo inteiro tivesse sido apenas um ensaio para aquele instante único. Meu corpo já sabia o que viria. Quando nossas bocas se tocaram, senti o peso dos anos desmoronando. Beijo profundo, quente, cheio de histórias guardadas. Suas mãos firmes me guiaram como quem sabe o caminho, e eu cedi como terra molhada diante da chuva esperada. Ali, eu já não queria mais disfarçar. Ele me encostou suavemente, como se cada gesto fosse ensaiado. O calor da pele contra a minha me deixou sem fôlego. Foi nesse instante que ele abriu caminho onde só havia silêncio, entrando num espaço meu que esperava ser descoberto há anos. Meu coração disparava enquanto sentia a firmeza do seu avanço. Senti quando ele forçou passagem, como quem encontra a fechadura certa depois de muito procurar a chave. Eu sabia que não haveria retorno, e era exatamente isso que eu queria. Cada movimento era profundo, carregado de entrega. Foi fundo, não apenas no meu corpo, mas num lugar escondido que eu mesma temia alcançar sozinha. Eu tremia por dentro, e ao mesmo tempo me sentia inteira pela primeira vez. Cada avanço dele era como se deslizasse numa fenda secreta, rasgando de leve o véu que eu guardava. E eu deixei porque sabia que aquele momento não se repetiria. Era a realização de um desejo antigo, quase proibido, mas agora livre de qualquer barreira. E quando finalmente nos tornamos um só, ele entrou inteiro, sem pedir licença, como o rio que invade terra seca até se perder em mim. Meu corpo se abriu ao dele, e naquela noite entendi. Alguns sonhos esperam séculos, mas quando chegam, valem cada segundo de espera. Naquela entrega, percebi que a espera não tinha sido em vão. Eu não apenas vivi meu sonho, eu me tornei parte dele.